Filha, pega ali pra mim aquele negócio ali, aquele treco ali, filha, redondo ali, em cima da mesa. Era uma colher. Se você já se pegou esquecendo palavras básicas, como neste caso, colher, se do nada sente uma melancolia, uma tristeza, uma vontade de chorar, a pele tem que tomar banho de hidratante de tão seca. O cabelo tá mais fino, caindo. Dá 3 da manhã e você desperta do nada como um reloginho. E o pouco que dorme fica num cobre e descobre insuportável. Ora sente frio, ora sua em bicas. Então, bem-vinda à menopausa. E que bom que nós estamos falando disso finalmente, porque os sinais vão muito além desses que eu citei. Nada mais normal do que encarar de frente a realidade, o fim da menstruação e da nossa capacidade reprodutiva. O problema é que, se nem a gente se entende nessa montanha-russa hormonal, como esperar que os outros compreendam o turbilhão de sentimentos e sintomas que vem com a menopausa? Eu sou a Renata Capucci, isso é fantástico! Na nossa roda de conversa de hoje, eu e a minha parceira Maria Spodeler recebemos a nossa queridíssima Poliana Abrita, que fez uma série de 2 reportagens especiais sobre a menopausa para o Show da Vida, e a doutora Fabiane Berta, ginecologista e especialista em menopausa. Bem-vindas! Obrigada, Rê. Estamos no mesmo time, né? Na menopausa, né? Exatamente. Ainda não na menopausa tecnicamente, mas na perimenopausa, sim. O que, no fim das contas, se mistura, né? Doutora, bem-vinda. Eu tô no climatério, né? Tô aqui no meu climatério já me preparando um pouco mais para essa menopausa que tá chegando. Então, Poli, esse assunto era necessário, estava quicando há tempos, né? Lá no Fantástico, eu acho que todas as repórteres e produtoras do Fante sugeriram séries ou quadros sobre menopausa, porque a gente sabe que o Fantástico é um holofote importante para se jogar luz em tudo que cerca o climatério, a menopausa. E que lindo que foi você nos representando. Rê, obrigada. Eu acho que você descreveu muito bem a menopausa na sua abertura e acho que toda a nossa geração ali dentro do Fantástico começou a se encontrar com esse momento e isso fez com que nós, jornalistas, quiséssemos investigar o tema. E aí, logicamente, o caminho desemboca na pauta, né? Tá todo mundo querendo falar sobre isso. Foi exatamente assim que aconteceu. No passado, anos atrás, fiz para o Fantástico uma série sobre fertilidade, em que eu contei histórias de casais, de mulheres, mães que gostariam de ser mães, mesmo que mães solo, enfim, não conseguiam engravidar. E costurei essa série com a minha própria história, que fiz fertilização in vitro, e a gente fez 4 episódios falando desse tema. Foi uma série que na época ajudou muita gente. Até hoje eu recebo o feedback, o retorno sobre ela. E então eu achei que a partir da minha investigação sobre esse tema, eu tinha que levar às pessoas, às mulheres principalmente, essas informações que eu estava tendo acesso. Então, foi assim que me veio essa urgência de falar sobre o tema e porque a troca foi ficando cada vez mais rica e mais intensa e porque a gente tem esse fundamento, esse propósito, esse princípio de levar informação, de levar serviço, especialmente quando é um tema que nos toca e nos atinge, né? Então, eu acho que foi exatamente como você falou, e por isso você, eu, Mônica Marques, Gabriela Rocha, Renata Chiara e mais várias outras mulheres, e não só mulheres, essa pauta começou a ser ofertada ali nas reuniões por várias pessoas, porque todo mundo via uma urgência nesse tema, que é urgente, né? E o que você descobriu assim de mais importante, de mais interessante, o que você aprendeu durante as gravações dessa reportagem? Eu acho que, primeiro de tudo, eu entendi que eu já vinha sentindo, estou falando agora como mulher, pessoa física aqui, eu já vinha sentindo sintomas da menopausa se aproximando e não sabia que aquilo
era sintoma de menopausa, né? Esse climatério que a doutora Fabiane falou, ele já vinha me dando sinais e eu não entendia isso. Com que idade, Polly? Com que idade começou? Maria, eu acho que tudo mudou a partir dos 45. As coisas começaram a mudar com 45. Eu tô com 49 e faço 50 agora, dia 18 de setembro. Mas eu comecei a acordar, o meu sono mudou. Eu comecei a sentir uma diferença na textura da minha pele, na textura da pele, assim. Não tem a ver com ruga. Eu inclusive gosto de ruga, eu sou amiga das rugas, mas eu tinha uma sensação de textura estranha, diferente. Um cansaço à tarde, eu tinha uma fadiga à tarde. Eu almoçava e era como se eu estivesse sendo sugada. A sensação era assim de um vampiro, sabe? Que te tira a energia, assim, uma coisa... E isso foi ficando mais evidente, assim, esse cansaço. Então é como se eu estivesse operando sempre... Na reserva, sabe? Pensando ali numa comparação com um tanque de combustível. Esses são os sintomas que eu percebo com mais clareza, que começaram a partir dos 45, ali logo depois da pandemia, mas eu associava também a alguma coisa em função da pandemia, da Covid, enfim, você fica numa mistura ali, né? Aí, voltando à pergunta da Renata, eu primeiro, como pessoa física, percebi isso. A cada conversa, conversando com a doutora Fabiane, ela começou a me falar coisas e parecia que ela estava falando para mim, assim. Então, eu fui absorvendo isso. Agora, eu acho que a principal descoberta, que para mim é uma informação fundamental nesse processo, é a conexão entre o cérebro e os ovários. Eu tive na reportagem a oportunidade de entrevistar a neurocientista Lisa Mosconi, em Nova York. Eu já tinha lido o livro dela e foi uma conversa de quase 2 horas ali na casa dela, em que, sabe assim, quando o mundo se abre assim, você tem uma clareza do que é que acontece, do quão importante, e a doutora Fabiane Berta vai poder falar sobre isso muito melhor do que eu, mas do quanto é importante o estrogênio e os hormônios de forma geral para o funcionamento do nosso cérebro. É uma conexão direta. E o livro é O Cérebro e a Menopausa, né? Conversando com a doutora e com a Renata antes, que durante um almoço com uma amiga, ela sacou da bolsa dela o livro, porque ela tá na perimenopausa, ela começou a ter sintomas e ela tá lendo o livro. Eu achei super interessante, porque eu tô bebendo da fonte aqui, eu tô com 37 anos. E eu estava comentando, Polly, que a gente fala muito da menstruação, a gente fala muito da gestação, mas pouco se fala, pelo menos na minha realidade. Nossos ouvintes podem ter outras realidades, mas pouco se fala da menopausa, até mesmo em família. Então, vamos falar da realidade da mulherada na menopausa, e muito se fala dos fogachos, né, doutora? E eles são, sim, um transtorno, né, para a maioria das mulheres que passam pela menopausa. Realmente o fogacho é o sintoma mais evidente. Mas já foram identificados mais de 70 sintomas, né, doutora Fabiane? Quais são os mais comuns? Quais são os menos comentados? Nós temos um leque de sintomas e se confunde na nossa jornada de vida feminina, no trabalho, com os filhos, marido e todo um ecossistema. O fogacho é o mais principal. Opa, chegou a menopausa. Aquele calor constrangedor. Às vezes você está num lugar que você não sabe nem o que fazer, você fica constrangida. Ou durante a noite, que impacta no prejuízo do sono. E o fogacho ficou muito claramente característico da menopausa, mas os outros sintomas se confundem com a jornada do feminino, que seja a boca seca, seja ressecamento de pele, cabelo caindo, o aumento da circunferência abdominal, porque a gente começa a aumentar de peso 5 a 6 anos antes da chegada oficial da menopausa, a tal da perimenopausa, que eu brinco que é um portal que a gente entra e se desconhece de um dia para o outro. Nós temos aumento de peso, retenção de líquido. São tantos sintomas que se confunde com burnout, se confunde... Ansiedade, depressão, até coceira, né, doutora? Não, coceira que a pele resseca, a gente fica com ressecamento de pele. Coceira no braço, de repente você fala, nossa, parece que algum mosquito mordeu e não tem mosquito nenhum, é coceira da menopausa. É a pele que ressecou por conta da deficiência do estrogênio. Mas acho que o que mais impacta hoje, que a gente tem que ficar bem atento, é o cérebro. Acho que foi um ponto muito crucial, a gente tem um desafio enorme. E eu sempre falo, a gente, quando fala de pesquisa, a gente fala, nossa, o Brasil ganhou um mérito que não é um mérito, né? É um desmérito. É o país dos depressivos e ansiosos. E nós somos metade da população do Brasil como mulher. Mas será que nós somos depressivos e ansiosos? Mesmo é uma menopausa que não foi assistida, que não foi tratada?
hormonalmente falando. Eu fui pro Grajaú brinquei de gravar a Feira da Menopausa. A gente foi com um nutricionista para tentar descobrir ali junto com ele os alimentos que ajudam. E aí, conversando com uma mulher que estava fazendo a feira, ela me contou que ela começou a ter crise de ansiedade, ter um problema sério de insônia, foi parar no psiquiatra, começou a tomar remédio para ansiedade, remédio para dormir e não resolvia, até que um dia ela conseguiu consulta com um médico que olhou para ela e falou: não, tem alguma coisa errada, vamos medir os seus hormônios. Então, antes dela entender, assim, o caminho é o contrário, né? Assim, ela primeiro começou a tomar remédio para ansiedade, começou a tomar remédio controlado, né, para dormir, para depois descobrir, e aí quando ela começou a fazer o tratamento para a menopausa, ela abandonou os outros remédios. Então, quantos diagnósticos errados nós recebemos, né, falando nós mulheres de forma geral, até se chegar, será que não pode ser a menopausa se aproximando? O que mais a gente tem é a falta do diagnóstico. E geralmente eu sempre converso com os colegas médicos, o que a gente deixa de perguntar, o que a gente não traz com propriedade, aquela delicadeza da história dessa mulher, é aonde está o sintoma verdadeiro. Porque se tendencia muito, né? A menopausa é o fogacho, também tem os ressecamentos íntimos e a insônia. E se coloca tudo numa caixinha e nos colocam ali como é só isso o problema. Saiu disso, vai para o psiquiatra, vai no ortopedista, porque essa dor crônica talvez seja o joelho que está inflamado, uma artrose. Não, vai em outro especialista por outros prejuízos. Nós somos quase 40 milhões de mulheres e nós temos apenas 240 mil diagnósticos no Brasil, menos de 1%. O brain fog, que é esse cérebro em névoa, né? Que as mulheres relatam simplesmente de esquecerem palavras básicas. Você esquece palavra. O que quer dizer isso? Como se o cérebro da gente estivesse entrando em curto-circuito? Dessa conexão do ovário com o cérebro? O brain fog, a frase clássica do brain fog é: será que eu tô louca? Eu esqueci a chave, aonde que tava mesmo? Como a gente estava falando, eu abri a porta da geladeira e parece que a caixinha do nada, não é? O que eu estou procurando aqui? Deixa eu voltar, porque não estou lembrando. Então o brain fog ele é um ecossistema que não é só apenas a conexão, que é a principal, cérebro e ovário, onde tem uma deficiência, né, uma queda do estrogênio no cérebro que traz todas aquelas ligações e o raciocínio lógico. Mas também o brain fog, que é o cérebro nublado, é como se tivesse aquela nuvem que a gente fica, é aquela nuvem que não passa, né? Não é que nem a música, é aquela nuvem que passa, ela não passa, ela fica aqui e deixa a gente, né? Ela fica aqui. E a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? Só que ela também se mistura, além da queda dos hormônios, com o nosso ecossistema. Então, de repente, como que está o relacionamento com o marido, os filhos, com você mesmo? Será que tem algum fator estressante associado? Será que eu tenho, sei lá, além da menopausa que está chegando, um hipotiroidismo, eu tenho alguma outra doença, uma endometriose, algo associado? Então, todos esses elementos, eles se linkam e traz o brain fog, que é a nuvem que não passa. E a frase clássica: será que eu tô louca? E aí vai bem pontual no que a Polly falou. Vai pro psiquiatra. Vai pro psiquiatra. É mais fácil pro psiquiatra do que identificar que é um curto-circuito. É um curto-circuito que a gente entra, que é o estrogênio, que é o nosso regulador mestre, que está faltando. O que eu ouvi de mulher dizendo que achou que procurou um neurologista, ou que achou que estava com sintoma de Alzheimer, ou, assim, foi uma enxurrada de gente, assim, que foi procurar o que está acontecendo com a minha cabeça. E eu acho que tem uma palavra que na menopausa, ela vira, assim, parte do nosso cotidiano, que é coisa. Essa coisa, aquela coisa que eu falei na abertura do nosso podcast. É isso. Pega ali pra mim aquele treco, aquela coisinha ali. É o vocabulário oficial da menopausa. Coisa. E esses esquecimentos, eles ficam mais frequentes, né? Uma das personagens da matéria da Polly colocou a caixa de fósforos dentro da geladeira. E eu me identifiquei super, porque é o tipo de coisa que eu faria. Eu me esqueço frequentemente das coisas, mas é um esquecimento diferente de uma pessoa distraída. É constante. É o quê, doutora? Não, é um curto-circuito mesmo. Imagina você um carro, né? Vamos imaginar que o corpo humano é como se fosse uma máquina. E imagina que você tem uma máquina super de altas habilidades, capacidade, e você não põe gasolina para andar. Ela começa, ou você põe um álcool e ela começa a travar naquela melhor habilidade. Então, o corpo é uma máquina, o cérebro é uma máquina. Então, ele começa a ter essas alterações por falta do combustível principal, que é o estrogênio.
E se começa a perder o estrogênio a partir dos 30 anos, 35, por isso que todo mundo fala, tem que engravidar antes dos 35, após os 35 a gente começa a ter alterações, e é real. Só que no momento que a gente vive hoje, nessa realidade, essa geração nossa feminina, exige muito do cérebro. São quantas jornadas que a gente vive, né? Nós somos 60% de mulheres mães solo no Brasil. Então são jornadas muito complexas e exige muito dessa capacidade de pensar, não só pela mãe solo, às vezes pelo trabalho, pela forma de trabalho estressante. Então tudo vai juntando, Mari, para que a gente possa compor aí esse curto-circuito, mas de certeza é a falta do melhor combustível que nós temos. A gente quis dividir a reportagem especial em 2 episódios, justamente para a gente falar com profundidade sobre esse diagnóstico, porque são tantos sintomas que eu acho que enquanto não tem o tal do fogacho, que é o batata, assim, ou a ausência da menstruação mesmo, porque eu converso com mulheres, com amigas, que, não, mas eu ainda estou menstruando, não, mas eu não tenho calorão. E aí, a tendência é achar que porque ainda está menstruando, mesmo que não exatamente na mesma frequência, do mesmo jeito, e como não tem o calorão, que ganhou fama própria, né, que ele mesmo virou quase que o grande sinônimo da menopausa, então não é menopausa. E é importante a gente entender que esse espectro é muito mais amplo, porque senão a gente vai se omitindo. Eu só entendi que eu estava mesmo na perimenopausa, eu tô falando isso por mim, quando eu comecei a sentir a temperatura corporal mudar. Eu tava de férias com meu marido e eu, numa região que a comida era toda muito condimentada, tinha muita pimenta, e eu comecei a falar, nossa, eu acho que eu tô comendo pimenta demais, tá mexendo com o meu yang, porque eu tô com a pele, eu tô com um calor nas mãos, assim, eu tô com uma coisa diferente. E aí dali, depois disso, foi um sintoma atrás do outro até eu entender que, na verdade, não, tinha alguma coisa errada. E a doutora Fabiane fala uma coisa interessante também, que é porque, outra coisa, a gente tende a querer a menopausa escrita no exame de sangue. E nem sempre consegue, né, doutora Fabiane? Não, com certeza. A gente entende que a menopausa foi bem pontual, Poli. Parou a menstruação, é o que eu tenho fogachos. Mas, assim, nem todas as mulheres sentem fogachos. E aí, são 20, 30% que não sentem fogachos. E, de repente, fica aquela nuvem de entendimento sobre o diagnóstico. E a gente vem sentindo os sintomas. Principalmente o do cérebro, o mental. E a gente confunde isso. Confunde com o cansaço do trabalho, com o estresse da rotina, com várias outras atividades, e a gente vai deixando isso passar, porque o fogacho não apareceu. E aí alguns outros sintomas que podem no futuro aparecer que começam a despertar o entendimento. E aí a gente espera o problema acontecer, que é encontrar lá no exame de sangue algum número que justifique o que a gente está sentindo. E nem sempre o corpo responde com esse mesmo time. O tempo cronológico é diferente do biológico. Então o biológico está lá falando para você, olha, você já está cansada, você já está com brain fog, você já está com insônia, mas não, é o estresse. E aí nessa fase se confunde muito o estresse do burnout com a menopausa, da perimenopausa, chegando, e fica aqueles sintomas que se mesclam. E aí o exame não mostra muita coisa, ele mostra sutilezas. E aí a gente vai postergando a possibilidade de tratar de uma forma preventiva e preditiva. Aí a gente chega na menopausa como? Já pedindo suporte para falar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora, né? Não deu ruim, não sei nem por onde eu começo, que a dor é no joelho, o cabelo tá caindo, mas eu acho que aumentei de peso, aí começa igual, eu falo que é igual pipoca, milho na panela, é igual pipoca. Eu vou no endócrino, eu vou no psiquiatra, eu vou no nutricionista, aí a minha vizinha falou que aquele remédio é tão bom, eu vou lá comprar aquele remédio. Aí daqui a pouco a avó lembrou do chá que ela tomava na época, cara, fica um negócio que você fala, deu ruim. Essa coisa do exame de sangue também, como, né, a Renata mesmo falou da montanha-russa, né, a gente usa muito essa metáfora da montanha-russa. Um dia o hormônio tá lá em cima, no outro dia tá lá embaixo. Então, se você faz o exame de sangue e calha de estar lá em cima, tá tudo bem, não fiz meu exame de sangue, tá tudo lindo. Mas clinicamente não, né? Eu vou dar um exemplo clássico. A gente faz o exame, ele tá com o estrogênio, sei lá, lá em cima. Aí, clinicamente, a gente está sentindo o quê? Disposição. A gente olha no espelho e, nossa, acho que minha pele tá boa hoje, né? Acho que eu tô bem hoje. A gente inicia alguma atividade, ou você começa a ler um livro, ou você quer cortar o cabelo, você vai, finalmente, vou começar a ir pra academia naquela fase estrogênica. Agora você tá lá embaixo, você não consegue nem escutar a voz do marido. Você não consegue nem raciocinar. Você vai, eu não tô me aguentando. Então, essas oscilações,
É muito difícil de pegar, a gente chama da perimenopausa. Como a gente estava brincando antes de começar, é o portal dos 45 mais, é o portal, que a gente não consegue identificar. E o exame, pô, ele é uma foto, mas não dá para você fazer exame toda semana. Então a clínica é muito soberana. Então, dica, gente, para quem tá ouvindo, se você tá nessa fase, de repente você tá super mais animada, mais disposta, você tá numa fase que o estrogênio tá mais alto. Mas se de repente, um dia depois, 2 dias depois, você quer matar o marido porque ele tá arrastando a chinela na sala, minha amiga, eu ia falar sobre isso, doutora. Esse sintoma do sobe e desce, que é a raiva, a ira, um negócio que sobe na gente, um calor que você quer matar alguém. É como uma TPM constante. Eu estava contando um tempo atrás que a paciente estava assim, chegou aqui para mim e falou assim, doutora, eu estou muito irritada, eu não estou me aguentando. Eu falei, mas está tudo bem? Ela, doutora, minha terapia hormonal acabou, eu tenho certeza. Eu falei, nossa, mas o que está acontecendo? Doutora, eu estava em casa ontem e parece que o marido, ele escolhe o dia para irritar. E é o dia que a gente está mais insuportável, a gente não está se aguentando. Eu falei, mas o que esse homem fez, gente? Ele estava arrastando a chinela do quarto para a sala, do quarto para a sala. E eu falei, se você não parar, homem, eu vou pegar essa chinela, e já viu, né? Eu falei, vai cometer o primeiro réu primário. Essas oscilações. Eu falei, na dúvida, vamos começar a sua terapia hormonal de novo, vamos reajustar aqui, porque eu não estou afim de ter uma paciente presa, né? Mas, doutora, quando você começa a ter esses sintomas, você procura um especialista. Aí, até ter realmente o diagnóstico, o que é feito? Tem, então, um exame de sangue para ver o nível dos hormônios no corpo. Esse é um começo. Quais são os outros elementos para a gente chegar realmente a um diagnóstico? Ai, Mari, foi perfeita essa sua pergunta, porque é o calcanhar de Aquiles do entendimento sobre a menopausa. Por isso que a gente tem tanta dificuldade em diagnosticar a menopausa, pouquíssimos diagnósticos. Menos de 1%. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente tem que se atentar é o nosso comportamento. O que mudou? O que está mudando? Que realmente está trazendo um prejuízo para a sua rotina? Poxa, eu não estou dormindo bem, eu estou com insônia, eu estou começando a ter uma alteração de temperatura, que nem a Poli já comentou, eu estou vendo que a minha textura de pele está mudando. Isso já são sinais que está tendo uma mudança fisiológica do seu corpo. Que às vezes, Mari, a gente não encontra, não faz esse diagnóstico no papel, na impressão do exame. Que às vezes é uma mudança sutil. O corpo... O tempo biológico, ele age diferente do tempo cronológico. Então, a gente vai se adaptando. Então, a primeira coisa é atentar aos sinais do comportamento. Claro, e afastar. Às vezes tem alguma coisa que está passando naquele momento, algum estresse, alguma situação mais delicada, a gente tem que afastar. Então, a gente tem essa mudança de comportamento do feminino que é muito relevante. E no diagnóstico de exame, a gente começa a ver algumas coisinhas. A gente começa a ver uma delicadeza na queda do estrogênio, uma delicadeza no aumento do FSH-LH, que são os marcadores cérebro e ovário. E a gente começa a entender outra coisa, o ciclo menstrual, ele começa a encurtar. Então, geralmente, essa mulher tem ciclos, tem ciclos de 28 em 28 dias, e eles começam a ficar encurtados. 26 dias, 24 dias, ele vai encurtando porque o estrogênio vai diminuindo aí a sua funcionabilidade no ovário. Então, tem esses elementos para a gente prestar atenção, mas o exame, Mari, ele te dá o diagnóstico mais quando a menopausa chega, a não ser que tenha algum outro problema associado. E aí você identifica bem, assim, a mudança no exame, mas clinicamente já vem a partir dos 42, 43, é comportamento. Agora, doutora, você está falando de um olhar amplo, né, sobre a mulher. Você acha que os médicos estão preparados para atender e acolher as mulheres na menopausa, principalmente as mulheres que são atendidas no Sistema Único de Saúde? De certeza não, porque nós não fomos educados sobre a menopausa, Rê. Nós passamos a jornada da educação médica sem aprender sobre menopausa. Aprendemos várias áreas, né? Aprendemos a parte da oncologia, os tipos de cânceres femininos, a parte de gestação, do ambiente da obstetrícia muito forte e alguns momentos da adolescência. Mas a maturidade da mulher é como se a gente, como não é invisibilizada, ela se coloca num time de não ser vista. Então, o médico não foi educado. E aí vem a pergunta, mas doutora, como é que você aprendeu menopausa? Ouvindo as mulheres, porque alguma coisa não está batendo. Então, não tem esse preparo. É necessário esse update, né? essa atualização de conceito do que é a menopausa. Porque eu sempre falo, a menopausa ela não tem nem 100 anos de código de identificação de doença.
100 anos. A palavra, o termo menopausa, ele só foi cunhado em 1821. E se a gente olhar nessa linha do tempo, no século XIX, as mulheres, os sintomas, poucas mulheres sobreviviam até parar de menstruar, né? Porque a expectativa de vida era muito baixa, mas aquelas que sobreviviam até parar de menstruar, eram absolutamente incompreendidas, que sintomas eram aqueles. E muitas eram internadas em instituições psiquiátricas porque os sintomas eram vistos como transtornos psiquiátricos. Então, quando você olha essa linha do tempo, eu fico muito feliz do quanto esse tema tem sido falado e trocado, porque eu acho que esse é o caminho. A gente pediu um levantamento ao Google que nos apontou que nos últimos 5 anos houve um aumento nas buscas pelo termo menopausa em 60%. O crescimento é evidente, a curva é ascendente. E essa busca vai de diagnóstico a tratamento. Então, as mulheres querem saber, querem se informar, querem falar sem pudor sobre isso. Nas ruas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, quando eu parava para conversar com a minha listinha lá de sintomas, as mulheres falavam e às vezes os maridos estavam com elas e complementavam e davam a percepção deles. Então, assim, a gente percebe que há um anseio de conhecimento, de informação, porque a partir dessas informações a gente pode buscar caminhos, né? E é importante isso que você falou, Polly, que não é um assunto só de mulher, né? Temos aqui nossos ouvintes homens, que são maridos, são filhos, mulheres que ainda não entraram na menopausa. É importante que todo mundo tenha esse entendimento para ajudar um pouco mais as mulheres que convivem, né, com a gente. Então, é importante a participação e a informação da família também, né, doutora? E a empatia, a paciência, né? Aqui em casa, todo mundo sabe sobre menopausa, tá? Todo mundo, até a gata já sabe falar sobre menopausa, se perguntar para ela o que é menopausa. Os meus filhos, as minhas enteadas, todo mundo. E tem uma história muito engraçada. A gente entrando nos Estados Unidos para fazer, eu e a Gabriela Rocha, a Gabi, produtora que estava comigo, né? E a gente entrando na imigração para fazer a entrevista com a Lisa Mosconi em Nova York. E aí passamos pela imigração, o jornalista, eu passei, chegou na vez dela, o jornalista... Aí ele olhou e perguntou, vocês estão juntas? Estamos. O que é que vocês vieram fazer aqui? Aí ela falou, uma reportagem especial sobre menopausa. Ele abriu um largo sorriso e falou, eu e a minha esposa estamos enfrentando isso há alguns anos. Porque, gente, uma mulher na menopausa, ela lida com o marido, ela lida com os filhos, ela lida com os colegas de trabalho. Então, assim, é preciso que haja informação. Eu costumo falar que uma menopausa tratada, você trata uma família. É verdade. Então, você trata o relacionamento com o marido, porque tem todo até a parte sexual do ressecamento íntimo, mas a parte de conexão, o cérebro, aquela entrega, né, entre o casal, com os filhos também, porque tem uma irritabilidade, uma intolerância muitas vezes, e com o ambiente de trabalho, que essa mulher precisa estar produtiva no ambiente de trabalho. Então, essa forma de fala, eu falo que dá voz à menopausa, eu fico muito feliz com essa forma de comunicação, principalmente a gente na ciência, que a gente fica muito restrito no mundo e precisa de ajuda de fala. Então, primeira coisa, eu queria parabenizar a iniciativa, Polly, de que bom que você deu voz à menopausa e que bom que estamos aqui hoje, que provavelmente uma mulher vai ser bem assistida ouvindo isso e uma família vai ser reestruturada dentro do ambiente da menopausa, né? Estamos todas dando voz aqui, né? Pois é, meninas, olha, tanta dúvida, tanta coisa a saber, a desvendar sobre a menopausa, que eu acho que a gente faria um podcast aqui de horas e horas e horas sobre isso. Então, por hora, eu agradeço a nossa Polly e a doutora Fabiane, porque essa é só a primeira parte da nossa conversa. Como a Polly disse, no próximo episódio, na semana que vem, a gente segue no assunto falando sobre tratamento. Sim, tem tratamento. Quais são as opções? Como escolher a mais adequada? Então, fica com a gente. Até o próximo. Isso é fantástico. Este episódio teve a edição de Raíza Carvalho com a supervisão da Perla Rodrigues. E até o próximo. Isso é fantástico.